Olá pessoal, vamos lá, terceiro bloco. Vamos abordar agora duas questões concursais relativas ao assunto da reabilitação. Tá? Duas questões de concurso que trazem efetiva análise sobre a questão da reabilitação e seus respectivos artigos, seus respectivos conteúdos. Bom, a primeira questão é mais densa e vai nos exigir um pouco mais de interpretação. Tá? Partindo do princípio que nós temos algumas observações importantes porque são fáceis de nos causar uma dúvida ou um caminho difícil da gente conseguir obter o entendimento. Qual é a chamada da questão, então? Então, vamos lá. A reabilitação poderá ser requerida decorridos 2 anos do dia em que for extinta a pena, por óbvio. Tá? De qualquer modo, a pena ou terminar sua execução. Ou seja, vamos dividir a chamada da questão. A reabilitação poderá ser requerida decorridos 2 anos do dia em que for extinta de qualquer modo, a pena ou terminar sua execução. Show, chamada perfeita. Computando o seu período de prova, da suspensão, e o do livramento condicional, se não sobrevier a revogação desde o condenado. Ou seja, o que nós falamos no conteúdo anterior. Tá? A reabilitação pode ser requerida decorridos 2 anos do dia que for extinta a pena. Tá? Lembrando que, se do período de prova não tiver sido concedido, surcis o livramento condicional. Tá? Mas, se não sobrevier a revogação, desde que o condenado. Aí vem as opções. A opção A. Tenha ressarcido parte do dano causado pelo crime, mesmo sem demonstrar a absoluta impossibilidade de o fazer até o dia do pedido. Então, está nos pedindo que a gente apresente a opção errada em cima do contexto da reabilitação. Qual é o problema dessa primeira assertiva? Assertiva A. Vou ler de novo. Então, é para nós mencionarmos, declararmos e entendermos que a reabilitação poderá ser requerida depois de 2 anos da extinta pena, tá? Ou se não sobreviver a revogação. Bom, caso o cidadão tenha ressarcido parte do dano causado pelo crime, ele poderá ter concedido. Não é parte. Ele tem que ter ressarcido todo o dano. Salvo quando? Salvo se ele não tenha provadamente a possibilidade de fazê-lo. Em isso acontecendo, mudamos a interpretação. Mas nós temos que interpretar o que a questão nos apresenta. A questão nos apresenta aqui, dizendo que poderá ser extinta, etc. E ter a sua reabilitação efetivada posterior ao período de 2 anos, mas desde que o réu tenha ressarcido parte do dano causado pelo crime, mesmo sem demonstrar a absoluta impossibilidade de fazê-lo, até o dia do pedido. Primeiro erro, não é parte do dano, é todo o dano. E aí diz, mesmo sem demonstrar a absoluta impossibilidade. Não, ele tem que demonstrar a absoluta impossibilidade de fazê-lo. Então, se ele não fizer, ele tem que provar por que ele não pôde fazer. Senão, não adianta nada. Então, a assertiva sendo marcada como errada aqui é a assertiva A. Mas vamos ver porque a C, D e E estão corretas sobre esse prisma de interpretação. A B diz o seguinte: desde que ele comprove a renúncia da vítima ou novação da dívida. Eu falei no conteúdo anterior. Ele pode ter a sua reputação efetivada, desde que ele comprove a renúncia da vítima. A vítima diga, olha, eu me sinto ok, eu me sinto ressarcido, etc. Tá? Ou uma novação da vítima. O que quer dizer uma novação da dívida? Desculpe. É quando a vítima acerta com ele um novo prazo para quitar. Tá? Eu não consegui pagar e a vítima fez legalmente comigo, dizendo, olha, eu vou autorizar que ele pague em 24 vezes. A partir daquele momento eu estou apto em dia com essa obrigação. Portanto, posso sim ser novamente considerado um sujeito apto a este benefício. Assertiva B, perfeito. Assertiva C, desde que ele tenha tido domicílio no país no prazo acima referido. Falei antes também, desde que ele permaneça no Brasil, tá? que é onde foi encaminhado os trâmites dele, no período efetivamente considerado para um período de prova. Assertiva C, perfeito. Assertiva D. Desde que ele tenha dado durante esse tempo demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado. Essa é básica, esse é chavão. Né? É óbvio que ele tem que ter um bom comportamento, se apresentar como um bom cidadão e ter em si caracterizado um cidadão de possibilidade real de um bom convívio em sociedade, senão não tem como. Tá? Então a assertiva D, perfeita, correta. E a última assertiva, que é a E, diz o seguinte: desde que ele tenha ressarcido o dano causado pelo crime, ou demonstre a absoluta impossibilidade de o fazer até o dia pedido. Ou seja, desde que ele tenha ressarcido o dano causado pelo crime, ou seja, o todo do dano, e se não tiver feito,
desde que ele demonstre que ele absolutamente não tinha como fazê-lo. Em isso acontecendo, podemos sim considerar que ele pode ter ainda assim a sua observação de reabilitação efetivada. Portanto, a assertiva E também perfeito. Fazendo referência novamente, nessa questão concursal, a assertiva ser marcada como errada é a assertiva A. Próxima questão que traz novamente uma abordagem sobre a questão da reabilitação, uma questão de marcar, que nos apresenta a possibilidade do certo ou errado, errado ou certo, e ela tem a chamada seguinte ponto. A reabilitação atinge todos os efeitos da condenação, alcançando inclusive os casos de perda de cargo ou função pública, o que significa que o condenado que perdeu o cargo ou função pode ser reintegrado, ser reconduzido ao exercício do mesmo cargo, com reparação de vantagens e vencimentos, entre outros. Pessoal, vou ler de novo para facilitar o entendimento. Vamos dividir a questão. A reabilitação atinge todos os efeitos da condenação, alcançando inclusive os casos de perda de cargo ou função pública. Perfeito até aí? Palmas. Outra parte da questão. Inclusive os casos de perda de cargo ou função pública, o que significa que o condenado que perdeu o cargo ou função pode ser reintegrado e ser reconduzido ao exercício do mesmo cargo. O que está estranho aí? Essa afirmação está certa ou está errada? Está errada. Não tem como. E vou justificar por quê. Aonde está isso? Justificativa. Para artigo 93. O que diz o artigo 93 sobre esse item específico? A reabilitação poderá também atingir os efeitos da condenação, previsto no artigo 92 desse Código, vedada a reintegração na situação anterior nos casos do inciso 1 e 2 do mesmo artigo. O que diz a situação do inciso 1 e 2 do mesmo artigo? Diz lá, importante a perda de cargo de função pública ou mandato eletivo. Segundo, diz que ele não pode ser reiterado, tá? Então, efetiva essa observação. Então, pessoal, por isso que essa questão apresenta um caráter de erro. Tá? Ele não poderá ser reintegrado. Por quê? Porque se ele foi efetivamente, ele só vai perder essa função, efetivamente, se ele tiver toda a situação comprovada e configurada contra a sua conduta. Portanto, tu não vai desfazer isso no contexto final jurídico, penal. Tá bom? Então, esta é a questão efetiva que traz essa abordagem do tema deste bloco. Dando andamento ao próxima abordagem, nós vamos virar a página, tá? Nós vamos findar a parte da reabilitação, onde abordamos o conteúdo didático, contexto da norma penal, fizemos uma abordagem em cima de duas questões concursais e vamos efetivamente, no próximo bloco, falar da questão da medida de segurança, que vai ter uma abordagem intrínseca a partir do artigo 96 do Código Penal, onde trarei também, além dos artigos, a abordagem de duas questões concursais em cima desse referido tema. Tá? Então, nós vamos abordar de inicial, no próximo bloco, a questão da medida de segurança. Tá? Lembrando e dando intrínseco que nós vamos falar da especificidade da medida de segurança e a interpretação básica e necessária que esta exige que a gente tenha, que esta exige que a gente entenda, que esta exige que a gente saiba onde colocar. Tá bom? Fique com Deus e até o próximo bloco.